Vamos lá, dando continuidade, agora que nós já sabemos excluir, buscar, alterar, já conseguimos fazer o CRUD na API, o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir aqui o nosso projeto, a parte front-end dele, lembra? Que nós tínhamos aqui um JavaScript, tá? Só recapitulando, nós temos uma tela chamada cadastro de usuário, HTML. Então se a gente abrir o browse, aqui ó, abrimos aqui o localhost e tal, 8080. Tá, a gente tinha aqui o cadastro de usuário. Olha lá, lembra disso aqui? Nós fizemos esse CRUDzinho. Você mandava salvar, né? Deixa eu ver. Aqui, salvar, aí tinha que clicar no listar. Inclusive a gente tinha que ter que arrumar isso aí, né? Colocava outro cara aqui e tal, aí salvar, listar. Né? Tava assim. Só que esses dados estão vindo só do vetor. O que nós queremos fazer? Queremos que esses dados eles venham do banco. Entendeu? A gente pode até manter a ideia de vetor para a tela, que tipo assim, vem do banco e põe no vetor para a tela poder mostrar. Pode ser. Só que hoje esse vetor está sendo alimentado unicamente com o que o campo está inserindo, o que o usuário insere no campo. O usuário vem aqui, insere no campo, preenche o vetor e beleza. Só que não vai para o banco de dados, não vai para uma API, não salva em lugar nenhum, só fica no vetor. Então a gente pode manter a ideia de salvar no vetor, mas ao mesmo tempo também salvar na API. Porque amanhã a gente carrega essa aplicação novamente e aí nós temos que dar uma carga já nesse vetor com o dado que já existe na API. Né? Aí a gente faz esse sincronismo. Tá? Então, para isso, nós temos que fazer o nosso JavaScript, fazer requisições HTTP para a nossa API. Tá? Nós queremos que o nosso front-end se comunique com a nossa API. Ele converse com a API, faça a requisição POST, faça a requisição GET, requisição PUT, DELETE, igual o POSTman. Não tem aqui o POSTman? Ele não faz requisição GET, POST, DELETE, PUT. Então a gente quer que agora quem faz essas tarefas aqui pra gente seja o que? O JavaScript. Tá? Então tem como fazer isso via JavaScript. Então é só a gente olhar aqui no manualzinho, eu estava preparando aqui para mostrar para vocês. Existe um cara no JavaScript chamado HTTP XML HTTP Request. É um objeto do JavaScript, nativo do JavaScript, que permite você fazer requisições para a web. Tá? Então, essas requisições também são conhecidas como requisições AJAX. Tá? Então, o AJAX, o que ele quer dizer AJAX? São requisições assíncronas, utilizando XML, um padrãozinho XML de comunicação, para o servidor, assíncrona. Então, o que é uma coisa assíncrona? O que é uma requisição assíncrona? O que vocês entendem pela palavra assíncrona? Assíncrona. E síncrona. Sincronizar. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Eu chego aqui e falo assim, Guilherme, serve um café para nós, por exemplo. Aí eu pego e falo pro Miguel. Miguel, assim que o Guilherme terminar, né, você serve para nós uma água. Então, o que aconteceu? O Guilherme tem que ir primeiro, né, para servir o café, e quando ele voltar, aí ele vai lá e pega a água, porque existe uma limitação aqui para a gente, de corredor, de espaço, né, enfim, um tem que ir primeiro e depois o outro vai. Isso seria o quê? Eu fiz duas requisições síncronas. Eu fiz uma requisição primeiro pro Guilherme e fiz uma outra requisição para o Miguel, só que uma dependia da outra terminar para que a outra pudesse começar. O Miguel só fez a dele depois que o Guilherme terminou a dele. Isso é síncrono. O assíncrono eu peço para o Guilherme o café, peço para o Miguel a água e os dois vão. Independente um do outro. Eles vão lá, um faz a tarefa dele e traz, o outro faz a tarefa dele e traz, e não quer dizer que o que eu pedi primeiro talvez vai chegar primeiro. Vai depender da tarefa. Às vezes eu pedi uma tarefa para ele primeiro, que é uma tarefa mais pesada, e te pedi uma tarefa mais leve para o segundo, e o segundo voltou antes do primeiro. Entendeu? Então depende disso. Então o assincronismo quer dizer que o que você está fazendo, a requisição que você está fazendo, eu fiz uma requisição de uma água e fiz uma requisição de um café. Essa requisição ela não tem ligação uma com a outra. Elas podem processar paralelamente. Essa requisição nós fazemos para o servidor. Lá para a nossa API. O JavaScript fala, API, eu quero tal coisa. Ele faz uma requisição para a API começa a trabalhar para ele, dá uma resposta para ele. Em paralelo a isso, já pode estar acontecendo uma outra requisição. Ao mesmo tempo,
né? Lá no servidor está acontecendo um processamento paralelo lá, está tendo uma outra requisição também. E assim, à medida que essas respostas vão chegando para o cliente, aí ele tem uma outra função esperando essa resposta que a gente chama de callback. Por exemplo, eu falei assim, Guilherme, busca o café. Então, tipo assim, eu já tenho uma tarefa, eu já tenho uma função pronta para quando ele trouxer o café. Que é o quê? Servir em copos. Por exemplo, ele trouxe a jarrinha. Eu falo para ele, Guilherme, traz o café. E ele vai lá buscar o café. E aqui já tem uma função pronta esperando. Quando ele chegar com o café, já vamos fazer o quê? Já vamos colocar nos copos. Mas eu não posso executar a tarefa servir nos copos antes dele executar. Essa servir nos copos é uma função que a gente chama de callback, que é quando a tarefa que eu pedi, ela chega para nós com sucesso, o callback é executado. É um outro algoritmo que é executado, uma função. Tá? Então, existe o que a gente chama de callback, tá? Que é a função de retorno, quando a tarefa é finalizada. E também pode acontecer de eu pedir para ele uma requisição e ele não conseguir. Ele chega lá, pedir para ele buscar o café, ele chega lá e fala, não tem café. Aí ele vai trazer para mim o quê? Ele não vai trazer o café, ele vai trazer para mim uma exceção, dizendo, olha, não tem café. Aí o meu callback vai poder ser executado? Aí eu tenho um callback para tratar o caso de sucesso, quando deu tudo certo, conforme o esperado, e tem um callback para tratar o caso de não sucesso. O callback para tratar o caso de insucesso é pedir para a mulher fazer, a senhora da cozinha fazer para nós o café, por exemplo, ou pedir para alguém fazer o café. Entendeu? Tipo assim, ele foi lá, pedir café, me deu uma exceção dizendo não tem, então eu vou ter que executar um callback de erro, de exceção. Entendeu? Ou um callback de sucesso, que é servir nos copos, por exemplo. Tá? Então, sempre quando o callback chegar, a gente pode dizer deu certo ou deu errado. E a gente tem funções para tratar cada situação dessa. E isso serve para cada requisição. Então, cada requisição tem o seu callback e você tem que tratar esse callback. Beleza? Entenderam isso? Tentei, teoricamente, ilustrar aí o que a gente chama de requisição assíncrona, tá? E o que é o conceito de callback, como funciona isso. Tá joia? Então vamos para o próximo vídeo aí já vamos escrever os códigos.